Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do curso de R da ProEP. Na aula de hoje nós vamos falar sobre operadores do R e instalação de pacotes. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Daniele, eu sou sanitarista, atualmente eu trabalho como analista de dados na Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde. Eu sou bacharel em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia, sou especialista em atenção básica. Eu concluí esse ano meu mestrado em Medicina Tropical, com ênfase em Epidemiologia, e atualmente eu estou concluindo uma especialização em Ciência de Dados e Big Data. Aqui eu também deixo meu link do LinkedIn se vocês quiserem me adicionar na sua rede. Primeiramente, nós vamos falar sobre os pacotes do R e os seus operadores. Em aulas anteriores, nós falamos sobre variáveis e objetos do R, e esses conceitos serão muito importantes hoje na nossa aula. Os objetivos da nossa aula de hoje é compreender os operadores básicos do R, compreender o que são pacotes do R, e nós vamos conhecer 3 pacotes que são muito importantes para análise de dados, que são os pacotes XLSX, WIG-Excel e o ggplot2. Ao final dessa aula, você vai ser capaz de identificar e atribuir variáveis do R, você vai ser capaz de usar os operadores básicos do R, você vai ser capaz de instalar pacotes no R, e aí você também vai conseguir importar arquivos em formato XLSX e XLS. A gente também vai usar os arquivos em formato CSV. Então vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu nas aulas anteriores. O que é objeto e variável? Então primeiro nós vamos falar sobre o R. O R ele é uma linguagem de alto nível e ela é orientada a objetos. Então nós temos vários tipos de objetos no R, desde vetores, matrizes, listas, data frames, que são o principal objeto com o qual a gente vai trabalhar aqui nesse curso. A gente tem o conceito de variável na epidemiologia e na estatística, e quando a gente fala de variável na epidemiologia, nós estamos falando de categorias ou nós estamos falando de dados quantitativos. Então, variável é aquilo que vai qualificar, que vai descrever, vai ser o meu rótulo para uma determinada categoria ou para uma distribuição de dados que seja quantitativa. Quando a gente está falando do R, nós também estamos falando em coisas semelhantes a isso, mas a variável que a gente vai considerar vai ser um objeto dentro do R. E aí esse objeto é algo que vai guardar uma variável na sua memória. Você vai poder armazenar dados em um objeto do R, seja ele um vetor, uma matriz, uma lista ou um data frame. Parece meio abstrato, mas quando a gente estiver praticando, vocês vão compreender melhor. Então, vamos começar com os operadores. Os operadores são elementos que indicam uma ação ou uma operação que será realizada no R. Aqui nesse curso, nós estamos trabalhando com operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores relacionais e operadores lógicos. Vamos começar pelos operadores aritméticos. Esses operadores, eles são operadores que a gente traz da matemática, então a gente tem a soma, subtração, divisão, multiplicação e potenciação. Cada um deles tem um símbolo que é semelhante ao símbolo que a gente usa tanto em calculadoras quanto quando a gente vai fazer contas manualmente. Então, para a soma, nós temos o símbolo que é uma cruzinha, que é o mais. Para a subtração, nós temos o menos, que é um tracinho. Nós temos a divisão, que aí é a barra, símbolo de divisão. Para a multiplicação, nós temos um asterisco, e para nós temos esse símbolozinho que é semelhante a um chapéu. Vamos usar esses operadores agora no R, e aí nós vamos entender melhor como eles funcionam. Eles funcionam de forma bem simples, porque esse é o básico de matemática que a gente consegue utilizar. Aqui nós temos alguns exemplos. Como vocês conhecem, esse ambiente daqui é o RStudio. A gente conheceu ele também em aulas anteriores, e aqui no nosso script eu incluí alguns dados para que a gente possa estar usando nossos operadores aritméticos. Então, o primeiro dado, ele é de soma, então aqui nós podemos incluir vários números numa mesma soma, e ele vai somar até a quantidade de memória que o seu computador tiver, mas você pode incluir vários números nessa soma, seja números ou sejam variáveis que você queira somar. Então, eu vou começar aqui. Eu vou limpar aqui embaixo o meu console para que a gente possa visualizar melhor. Então, eu tenho aqui no R os meus operadores aritméticos no meu script, e eu vou começar com a soma. A soma você pode incluir vários números ou variáveis que você queira somar.
até o limite da sua memória. Então, não tem limite para o número de somas que você vai fazer usando o operador soma. O seu limite vai ser a memória do seu computador. Eu vou começar com a soma para vocês verem. Estou somando aqui 5 números. Então, aqui o R ele vai me dar esse valor de soma. Para multiplicação é a mesma regra. Você vai somar até o limite, você vai multiplicar até o limite que o seu computador permitir. Nós temos também a divisão, é semelhante o conceito, a subtração e nós temos a potenciação. Sempre que você quer fazer cálculos com R, você pode estar fazendo, incluindo aqui o seu cálculo completo, que o R ele vai te dar aquele valor. Um conceito importante que a gente usa na matemática é a precedência das operações. Essa precedência de operações, ela também acontece no R. Então, quando você coloca uma conta dentro do seu console, você está colocando ela naquela ordem, mas ela necessita de respeitar a precedência matemática. Então, só para lembrar dessa precedência, o que vem primeiro são os fatoriais, depois nós temos os cálculos de funções, potências e raízes, multiplicações e divisões e, por último, adições e subtrações. Eu vou dar um exemplo agora para vocês, primeiramente aqui, sobre a precedência de operações, para vocês se relembrarem. Então, nós temos aqui um cálculo que ele pode também ser importado para o R da mesma maneira que ele está sendo colocado aqui. Eu tenho 4 mais 5 elevado ao quadrado mais 10 vezes 5. Então, o que o R, o que a gente faz naturalmente na matemática primeiro vai ser a potenciação. Então, agora eu tenho 4 mais 25 mais 10 vezes 5. Agora, nós vamos resolver a multiplicação. Agora eu tenho 4 mais 25 mais 50. Por último, é que a gente resolve as somas, que é igual a 79. Vamos ver essa conta também lá no R. Então, aqui eu tenho o meu exemplo de precedência das operações, é o mesmo exemplo que eu coloquei lá atrás. Então, aqui o meu resultado é 79, como eu demonstrei lá na nossa fórmula. Então, se você quer somar algo antes de estar multiplicando, o que você tem que fazer é usar o parênteses. Ou se você quer somar algo ou multiplicar algo antes de fazer a potenciação, você tem que usar também o parênteses, como é na matemática normal. Esse é um conceito simples, mas ele é muito importante. Eu vou dar um exemplo. No meu mestrado, eu usei um indicador que ele é o DALI. E para calcular o DALI, primeiro eu tenho que fazer a soma de outros indicadores e depois multiplicar por um determinado valor, que é o peso lá da minha incapacidade. Então, primeiro eu precisava fazer essa soma, então no meu banco de dados, eu somava variáveis que estavam sendo consideradas no meu indicador primeiro, entre parênteses, na minha função, e depois eu multiplicava pelo meu peso da incapacidade. É isso que a gente vai fazer aqui embaixo. O R ele vai reconhecer o parênteses do mesmo jeito que a gente usa ele na matemática. Então, vejam aqui que é o mesmo cálculo de cima, só que aqui eu estou usando 4 mais 5 elevado a 2, que vai me dar um resultado diferente de 79. Aqui nós tivemos o resultado que é 131. Então, é importante ficarmos atentos a esse tipo de regra para a gente não estar calculando coisas erradas no R. Outros operadores que nós temos são os operadores de atribuição. Eles são elementos que eles vão atribuir uma variável a um objeto. Então, vocês se lembram que no início eu disse que os objetos eles vão guardar uma informação, que pode ser uma variável de vários tipos, na sua memória. Para que você guarde aquela informação no seu objeto, você vai usar um operador de atribuição. Ou seja, você vai usar o R para dizer, essa variável pertence a esse objeto. Ou seja, esse objeto é igual a essa variável. Vamos para o exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de operadores de atribuição. Então, eu tenho alguns objetos. No caso aqui, o meu objeto nome. Eu vou atribuir Maria ao meu nome usando o operador igual. Quando o igual é único, você está atribuindo a um objeto aquela sua variável, porque tem uma diferença do igual duplo que eu vou mostrar mais à frente. Aqui nós também podemos usar o menor que com traço, que é o que a gente vai estar fazendo agora.
Então, aqui, nome Maria. Aqui vocês podem perceber que eu tenho aqui nos meus valores, eu já tenho aqui o nome e eu já tenho que ele representa Maria. Idade 40. Data dos sintomas. Aqui, data dos sintomas é uma variável importante, porque aqui eu estou falando de data. Então, aqui eu estou convertendo em data, informando que essa string que eu estou colocando aqui, ela está nesse formato de data, para entender que data dos sintomas é uma data. E aí eu estou incluindo também uma variável na seed, que é o meu objeto, que é a 90, que é a seed de dengue. Também é possível que você use o operador de atribuição invertido, ou seja, você coloca primeiro o seu valor e depois o seu objeto. E aí, o seu operador ele vai ser o traço mais o símbolo de maior que. Ele funciona como se fosse uma seta, então o lado que você tem, o lado que você está apontando é o lado que você está incluindo o seu objeto. E o outro lado é a sua variável. Então, aqui eu também vou incluir, o R também reconhece da mesma maneira. Importante demonstrar que aqui, se eu trocar o nome de lugar, o R ele não vai reconhecer essa minha função, ele vai me dar um erro. Então, aqui ele não reconhece o objeto nome 2. Vou destrocar. E salvar. Aqui nós temos os nossos operadores relacionais. Em alguns materiais, eu acho que na maior parte dos materiais, esses operadores são operadores lógicos. E não está incorreto. O material que eu estou usando, que eu vou apresentar ao final da aula, ele é um material voltado para a área da saúde. Então, ele faz essa diferenciação para fins didáticos, mas se você encontrar em qualquer outro material que esses operadores são operadores lógicos, isso está perfeitamente correto, não tem problema nenhum. Para fins didáticos, nós estamos separando operadores relacionais e operadores lógicos. Mas o que são esses operadores relacionais? Eles vão ser elementos que vão verificar a existência de alguma relação entre dois objetos diferentes. Então, aqui, nós vamos relacionar quando o objeto é menor que, se ele é menor ou igual, se ele é maior que, se ele é maior ou igual, se ele é igual ou se ele é diferente. E aí nós temos esse último objeto que é de negação. Então, ele vai negar aquele tipo de coisa ou de objeto que você não quer incluir na sua análise ou que você quer excluir do seu data frame. Ele tem várias aplicações. Vamos para o exemplo. Aqui eu tenho alguns operadores relacionais. Veja que eu estou aplicando ele tanto a um objeto numérico quanto a um objeto da classe string, ou seja, um caractere. São objetos, são letras. Então, aqui no primeiro, eu quero saber se 10 é maior que 40. O que ele vai me dizer que é falso, que essa operação daqui me dá um resultado falso. Eu quero saber que se Maria é menor que João. Aqui ele também vai contar o número de caracteres e vai me dizer que é falso. Lembra que a gente colocou lá em cima a data dos sintomas e data dos sintomas 2. Eu quero saber agora se a data dos sintomas, que são duas variáveis que estão incluindo datas, uma é a data de 20/6 e a outra é a data de 5/6, eu quero saber se uma data é maior do que a outra. E aqui o R me dá verdadeiro, porque aqui a data dos sintomas foi no dia 20/6, então ela é maior que a do dia 5/6. Aqui, João e José, ele vai me dar falso, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, tem 4 letras, o R entende que nenhum é maior que o outro. Aqui, agora, eu quero saber se 40 é maior ou igual a 10. Ele também me dá falso. Eu quero saber se Maria é menor ou igual a João. Também me dá falso. Eu quero saber se a data dos sintomas é maior ou igual à data dos sintomas 2. E ele me dá verdadeiro, porque é maior que. E se João
é maior ou igual a João. Ele me dá verdadeiro porque os dois são iguais. Eu também quero saber aqui se Maria é diferente de João. Então, ele me dá o verdadeiro, me dizendo que esses dois valores são diferentes. Quando os valores são iguais, ele me dá falso. E aqui, quando eu tenho uma soma e um valor total, ele vai também me indicar aquilo. Então, se você quiser comparar mesmo dentro de outras operações, você pode estar usando esse operador aqui. Agora eu vou dar um exemplo do operador de negação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame aqui, que vai ser o data frame A. Ele vai ter duas variáveis, que é nome e idades. E aí ele tem uma idadezinha aqui que está faltando, que é esse NA. O que eu vou fazer? Eu vou criar esse data frame, vou dar nomes para as colunas desse data frame, e depois eu quero excluir, eu quero que esse data frame volte para mim somente com os valores de idade. Então, vou criar meu data frame. Aqui eu vou dar nomes para ele. E aqui é o meu data frame A. Então, percebam, aqui eu tenho nomes e aqui eu tenho idades. E a minha última idade, ela está faltando. O que eu vou fazer agora? Usar o meu operador de negação para me trazer um data frame que tenha somente os valores em que a idade está preenchida. Função. Eu quero aqui o meu A. Dentro do A, quando eu coloco colchetes, eu estou indicando que é dentro do meu data frame A. Eu quero remover, por isso eu estou usando o operador de negação, tudo que for igual NA. Em qual variável? Na variável idade, que é essa daqui. Eu vou botar aqui meu console para a gente visualizar melhor. E vou rodar. Então, aqui vocês podem perceber que o meu data frame ele veio somente com os valores, com as linhas em que eu tenho valores de idade. Os últimos operadores que eu tenho são operadores lógicos. Então, eu tenho o meu operador A ou B, o meu operador A e B, que são representados por essa barra simples e por esse E comercial. Vamos olhar como eles funcionam. Bom, a gente diferenciou eles dos nossos operadores relacionais, mas todos eles podem ser considerados operadores lógicos. Mas qual é a diferença? É que eles podem estar sendo usados simultaneamente. Então, aqui eu vou atribuir 4 variáveis, que vai ser A, B, C e D. Para a primeira variável, eu vou fazer uma soma, a segunda vai ser o número 10, a terceira vai ser uma multiplicação e a quarta vai ser o número 50. Então, nós temos aqui o A, que é igual a 8, B igual a 10, o meu C igual a 50 e o D também é igual a 50. Então, eu vou fazer alguns testes lógicos em que o R vai me responder se as variáveis são iguais ou diferentes. Só que, em vez de usar somente os meus operadores relacionais, eu vou usar também os meus operadores lógicos para estar testando mais de uma operação simultaneamente. Então, aqui, eu vou limpar o meu console novamente. Eu tenho aqui A igual a C. O meu A é 8 e o meu C é 50. Eles não são iguais. Então, eu vou rodar eles primeiro separadamente. Isso é falso. E o meu B igual a D. O meu B é igual a 10 e o meu D é igual a 50. Os dois são falsos. Então, o que eu quero saber é se A é igual a C e B igual a D. Ele me mostrou que os dois são falsos. Nesse caso, a minha condição ela vai ser verdadeira somente se a primeira for verdadeira e a segunda também for verdadeira. Então, aqui, A tem que ser menor ou igual a B. A é igual a 8 e B é igual a 10. Então, o A ele é menor do que 10. Verdadeiro. E C igual a D. C igual a 50 e o D também é igual a 50. Então, no meu teste, ele vai ser verdadeiro. Quando eu for rodar todo o meu código, ele também vai me dar o valor verdadeiro. Agora, o operador OU. No operador OU, basta que uma das afirmativas seja verdadeira. Então, eu preciso que A seja e C seja igual a D.
verdadeiro. Aqui nós podemos ver que A não é igual a B, mas o C é igual a D, então a minha resposta vai ser uma resposta verdadeira. Então, para esse tipo de teste pode parecer meio abstrato esse conceito, mas digamos que você tem um banco de dados em que você quer selecionar tanto os casos de dengue quanto os casos de chikungunya. Então, você vai usar esse operador para dizer para o R que você quer selecionar todas as linhas em que a variável CID seja igual a 90 e seja igual a 91, por exemplo. Aqui nós temos mais outros testes também, que vai me dar verdadeiro ou falso. Agora nós vamos falar sobre os pacotes do R. Os pacotes do R, eles também são chamados de bibliotecas, e eles são conjuntos de funções que são aplicadas a contextos específicos. Então, o que acontece? No R, nós temos o R base, que é o que tem as funções básicas do R. É uma biblioteca bem grande, ele tem diversas funções. Mas existem algumas funções mais específicas que podem ser criadas pela comunidade. Até eu posso estar criando essas funções e você também pode estar criando essas funções e compartilhando com a comunidade que usa o R, que é uma comunidade muito grande e esse é um software livre. Então, você vai ter essa liberdade para estar criando seus próprios pacotes ou estar utilizando outros pacotes que criaram e colocaram no repositório online do R. Então, se você quer trabalhar diretamente com vigilância em saúde, você pode baixar um pacote que já tem as funções que calculam as medidas de vigilância em saúde. Se você quer estar criando gráficos, você pode baixar o pacote que já trabalha de gráficos. O R, ele lê nativamente arquivos em formato CSV. Você pode baixar um pacote que vai ler o R em um formato XLSX ou em formato Word. Existem diversos pacotes, existem mais de 13 mil pacotes no repositório do R para diversas funções. Hoje nós vamos nos focar em 3 principais pacotes que eles serão muito úteis nas próximas aulas. O primeiro é o ggplot2. Esse é um pacote de criação de visualizações gráficas. Ele é baseado num livro que é a Gramática dos Gráficos e ele é muito importante, ele é o principal pacote de criação de gráficos do R. Nós também vamos usar 2 pacotes, que é o XLSX e o WID-Excel. Esses pacotes, eles são muito importantes para a gente, porque a gente trabalha com a quantidade de planilhas em formato Excel muito grande. Então, para a gente conseguir, além dessas planilhas no R, estar importando os dados de nossas planilhas que a gente pode ter preenchido ou que a gente pode ter pegado de outro lugar, a gente precisa usar esses pacotes. E aí, eles também têm uma outra, conseguem escrever arquivos no Microsoft Office Excel. Então, vocês podem também estar criando análises no R e importando elas para o Excel. Vamos agora para a parte prática. Eu tenho aqui o meu código de instalação de pacotes. O que eu vou fazer? Eu vou limpar o meu console primeiramente. E eu vou limpar também o meu ambiente. Eu quero excluir todos os objetos que eu criei até agora, porque agora a gente vai começar a segunda etapa da... Então, aqui eu tenho o meu pacote de importação de dados. Eu vou mudar de pasta usando essa função. Eu vou mudar para uma pasta que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho alguns dados. E aqui os meus dados, eles estão em formato CSV. São 2 dados que eu baixei do Tabnet. Então, eu vou ensinar para vocês agora como importar esses dados para o R. E eu tenho um outro dado aqui, que é o dado do SH. Eu peguei os dados públicos do SH e transformei em uma planilha no formato Excel que a gente vai estar importando para o R. Então, se você tem um banco de dados de alguma investigação de surto que você fez, ou de algum outro tipo de dado que você tenha e que você colocou em uma planilha Excel, você pode estar importando eles para o R se eles estiverem no formato correto. O R não vai reconhecer sua planilha se ela tiver muitas fórmulas ou se ela tiver imagens. Você precisa ter colunas e linhas, e cada coluna e cada linha ser separada em variáveis diferentes. Então, vamos para a instalação dos pacotes e depois a gente volta para a importação dos dados. Eu vou mudar para a minha pasta. E aí aqui
primeiro a gente vai ler os dados em formato CSV. Essa é uma função que ela já é nativa do R. Então, eu vou instalar os meus pacotes. Então, vou instalar o ggplot. Ele demora um pouquinho para estar instalando, mas não tem problema. Eu já vou enviar o comando para baixar o XLSX e o idexcel. Eu terminei minha instalação. Se você já tem esses pacotes instalados no seu R, você pode estar fazendo a reinstalação deles para uma versão mais atualizada, que o R automaticamente vai atualizar essas versões. Então aqui, eu volto aqui para os meus dados do Tabnet. Vão ser os primeiros dados que a gente vai estar importando para o R. Os dados do Tabnet, eles são em formato CSV. Nativamente o R já reconhece os dados em formato CSV, então a gente não precisa estar ativando nenhuma biblioteca para estar lendo esses dados. Antes de importar esses dados para o R, eu vou lá na minha pasta, eu vou abrir os meus casos dengue e eu quero ver se esses dados eles estão no formato correto para leitura no R. Esses dados, eles são dados que eu baixei diretamente do Tabnet, e aí se vocês têm alguma dúvida de como usar o Tabnet, a ProEP tem um outro curso voltado para Tabwin e Tabnet. Mas vamos voltar aqui para os meus dados. Eu vou abrir um pouquinho a minha visualização. Então aqui eu tenho dados, mas percebam que eu tenho um cabeçalho. Quando a gente importa do Tabnet, a gente importa com o cabeçalho, e aí a gente também importa com a fonte. O que eu vou fazer? Eu vou excluir a minha fonte. Eu não preciso desse dado. Eu também vou excluir o meu cabeçalho. Aqui eu quero separar os meus dados de UF. Eu quero separar o meu geocódigo do nome da minha UF. Então, eu vou inserir uma nova coluna. Aqui eu vou usar minha função dados, textos para colunas. Eu vou usar largura fixa, porque eu quero só os 2 primeiros dígitos. Eu vou avançar e concluir. Agora eu vou renomear. Lembrem-se de que o R ele não vai reconhecer os seus rótulos de linhas se eles estiverem com acentos ou qualquer outro tipo de caractere especial, e também com espaços. Então, o que eu vou chamar aqui, o primeiro vai ser o geocode. Aqui eu vou chamar de UF e aqui eu vou chamar de casos. Alguns materiais também recomendam que você utilize apenas letras minúsculas, mas o R ele vai ler do mesmo jeito se você colocar em letras maiúsculas. Então, por isso eu vou deixar aqui tudo em maiúsculo. Vou salvar. Vou fechar. E eu vou voltar lá para o R para que a gente possa importar esses dados. Então, aqui eu já estou na minha pasta de dados. Essa pasta aqui. Essa é a mesma pasta que temos aqui. Eu vou importar os meus casos. Então, aqui eu tenho 29 observações de 3 variáveis, que são as variáveis que a gente acabou de criar. Então, aqui vocês podem ver que eu já importei os meus dados em CSV para o R. Minha população também. A minha população eu também tirei do Tabnet e eu também fiz o mesmo tratamento que eu fiz para os meus casos. Aqui também eu tenho meus casos. Aqui eu também tenho minha população para todos os estados. Nós vamos estar relacionando esses dados na próxima aula. Agora nós vamos importar os dados do SIH por 2 bibliotecas. Uma que é a XLSX e a outra que é a regexcel. A biblioteca XLSX, ela tem uma integração com Java, então eu já tive problemas com ela e eu também conheço alguns colegas que tiveram problemas em estar usando essa biblioteca. Se você não conseguir usar essa biblioteca, a gente vai usar o idexcel. Eles vão ter funções bem semelhantes. Para um usuário básico, não faz muita diferença estar usando essas duas.
Então, se você tiver problemas em importar com o XLSX, você precisa configurar o seu Java ou reinstalar o Java para que ele possa ser compatível com o Java que é usado nesse pacote. Se você não tiver nenhum problema, tá tudo ok. Então, eu vou carregar a minha biblioteca. Ele demora alguns instantes para estar carregando. Ok, carregou. E aqui agora eu vou importar os meus dados em formato XLSX. Perceba que aqui eu tenho a função de leitura e eu também preciso indicar o nome da minha planilha. Então, você tem que olhar dentro da sua planilha, ou você usa essa função, que é indicar o nome da planilha, ou o número da planilha, que aí a função é sheetIndex, o argumento que você vai usar nessa sua função daqui. Aqui nós vamos fazer a mesma leitura com o ID Excel. Aqui ele me dá alguns errinhos básicos, mas a leitura é a mesma. Então aqui nós temos nosso data frame, e aí aqui cada linha é uma unidade de pessoa. Então cada linha é referente a uma internação. Aqui nós temos várias variáveis desse nosso banco de dados, que nós estaremos usando na nossa próxima aula. Então eu encerro por hoje essa aula. Eu quero deixar aqui algumas leituras indicadas. A primeira leitura é a referência que eu usei na aula, que é esse livro Manual Básico da Linguagem R, e ele é voltado para análise de dados em saúde. Eu deixo aqui o link de documentações do R. Aqui nós temos todos os tipos de documentação para todos os pacotes, de uma maneira bem simples e bem intuitiva para você estar utilizando. E por último aqui eu tenho as folhas de resumo do R. Aqui eu tenho vários pacotes que eles têm resumo de funções do R. Então são folhas bem simples, elas vão ter no máximo 3 páginas, em que você pode consultar de maneira bem facilitada todas as funções de um determinado pacote. Aqui nós temos para praticamente todos os pacotes importantes, inclusive para o ggplot2, e eu recomendo que vocês estejam consultando esse material. Eu agradeço a atenção de todos vocês e nós encerramos por aqui. Até semana que vem.